julgados do TSE dessa semana, né? O informativo do TSE dessa semana aqui, do dia 6 de fevereiro ao dia 10 de fevereiro. Então, a gente já sabe aquela nossa sistemática, né? Eu faço uma análise dessa semana, pego os melhores julgados ou os julgados mais importantes e aí a gente faz o comentário aqui. Antes eu já queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like, compartilhar. Lembrem que toda semana a gente posta um vídeo aqui de noções de direito eleitoral para quem está começando e de informativo, que é um conteúdo de mais profundidade. Mas para isso você precisa se inscrever e curtir o vídeo, porque toda semana o YouTube ele vai te entregar esse conteúdo. Então isso é importante para que toda semana você tenha acesso a esse conteúdo gratuito, tá bom? Então vamos lá seguindo aqui no nosso, na nossa análise de julgados semanais. Então vamos lá, a gente começa aqui com o primeiro de eficácia horizontal. Esse julgado aqui, que a gente destacou dois, né, dois em um, eficácia horizontal, ele é bem conhecido no TSE, bastante conhecido. Ele é, inclusive, um dos primeiros, julgados foi do relatório do ministro Luiz Fux, e aí isso se consolidou. Então, nessa semana aí, a gente pode destacar esses dois julgados, essa petição e esse mandado de segurança. O que diz essa eficácia horizontal? Que a vinculação das legendas partidárias nos direitos fundamentais, inclusive de eficácia horizontal, que é até uma jurisprudência do STF, mas que é aplicado aqui, naquela situação em que os direitos e garantias fundamentais eles devem ser aplicados nas relações privadas quando envolver uma espécie de sanção ou punição. Por exemplo, o caso clássico são em associações privadas, né? Nas associações, para você expulsar um sócio de uma associação, você tem que garantir o contraditório e ampla defesa. A mesma coisa, e com mais razão ainda, nos partidos políticos. Ainda que sejam agremiações de direito privado, mas como uma forte carga pública, é exatamente por conta disso que o TSE entende que os direitos e garantias fundamentais devem ser respeitados por ocasião de algum procedimento sancionatório. Nesse caso aqui, ou de natureza sancionatória. Nesse caso aqui, especificamente, houve uma dissolução do órgão partidário estadual. Então, o órgão partidário nacional dissolveu o órgão estadual, ou se for dissolver o municipal. Nesse caso aqui, deve-se observar o contraditório e a ampla defesa, exatamente por conta disso, da eficácia horizontal. Então, quando o partido maior quiser dissolver o estadual, né, que seria o menor, ele deve observar o contraditório e a ampla defesa por conta da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Tá bom, pessoal? Seguindo adiante, a gente vai para ainda um outro julgado do TSE, esse agravo no RESP 06.03918, que vocês estão vendo aqui. E aí é bem interessante, porque esse julgado ele trouxe 3 questões para a gente, aí eu dividi em 3 questões. Primeiro, que esse crime aqui de inscrição fraudulenta, que é aquele crime, até destaquei aqui para vocês, do Código Eleitoral, tá? Isso aqui é o Código Eleitoral. O que diz o artigo 289? Inscrever-se fraudulentamente o eleitor, ou seja, é aquele eleitor que a gente fala vulgarmente de tirar o título. Né? Ele vai lá e tira o título dele de forma fraudulenta, com algum fim de fraudação. Por exemplo, caso clássico, são transferências fraudulentas. Eu vou me transferir da cidade de São Paulo para Manaus só para votar em determinado candidato. Né? Há uma intenção muito clara disso aí, de modo você pode transferir, mas quando essa inscrição ela é feita de modo fraudulenta, então, por exemplo, é um caso clássico de inscrição fraudulenta, de crime de inscrição fraudulenta. Então, o que diz aqui o TSE? Diz, olha, o crime previsto de inscrição fraudulenta é de mão própria, ou seja, apenas o eleitor pode cometer esse crime, né? Porque inscrever-se fraudulentamente o eleitor. Uma vez que somente pode ser perpetrado por pessoa específica, no caso o eleitor. Apesar de ser incompatível com a coautoria, admitem, no entanto, a participação. É aqui que é a questão de terceiros que colaborem com a prática. Então, nesse caso específico aqui, um vereador, ele ajudou um eleitor a transferir o seu título para poder votar nele. Então, o eleitor cometeu o crime de inscrição fraudulenta.
O vereador, nesse caso, não é o coautor, ele é partícipe, né? Então, de uma certa forma, ele participou, obviamente que a pena dele seria menor, mas ele não é coautor, mas ele é partícipe desse crime de inscrição fraudulenta. Então, o TSE fez essa distinção. Olha, muito embora não caiba o crime de mão própria, realizada somente pelo eleitor, mas cabe aqui a participação no crime de mão própria, assim como diversos outros crimes do Código Penal, nesse caso aqui, do Código Eleitoral, tá bom? Então é interessante fazer essa distinção. Esse outro julgado também de inscrição fraudulenta, o TSE fez a seguinte distinção. Olha, existe o crime de inscrição fraudulenta, que está aqui no 289, e existe o crime de indução a se inscrever de forma fraudulenta. O que o TSE fez? Outra distinção aqui, olha. Uma coisa é o partícipe, que foi o caso do vereador que cedeu documentação lá para o eleitor transferir o seu título. Outra coisa é você induzir, né? Falar para a pessoa, olha, tu não acha interessante, enfim, fazer aquela persuasão para a pessoa cometer aquele crime. Então, são coisas distintas. O partícipe e o indutor são coisas diferentes. Então, o TSE também fez essa distinção aqui, né, para dizer que a inscrição fraudulenta não se confunde com o crime lá no artigo 290. Então, o auxílio material, que foi o caso aqui do vereador, ele está em curso na participação da inscrição fraudulenta e não na indução. Então, é bem interessante, inclusive, eu diria que, estou aqui até na frente de vocês, né? Então, olha só, esse aqui é o 290, que não se confunde com a inscrição fraudulenta. Tá bom, meus amigos? Então, por fim, aqui, ainda dentro desse julgado, o que ele diz lá que o 289, que é a inscrição fraudulenta, é desnecessário o dolo específico. Então, ele diz, ó, para que haja consumação do crime de inscrição fraudulenta, não é necessário o dolo específico. Então, o dolo específico é desnecessário, uma vez que o referido do tipo penal não se extrai nenhuma finalidade eleitoral específica. Então, não necessariamente se o eleitor se inscreve fraudulentamente, nesse caso aqui da transferência, não necessariamente eu tenho que comprovar que ele votou no candidato X, até porque isso também é bem difícil, ou que ele tinha a intenção de votar no candidato X, porque não existe um dolo específico. O simples fato de se inscrever de forma fraudulenta, ou seja, nesse caso aqui, ele cedeu uma documentação, ele morava, não lembro aqui qual é a cidade, mas vamos supor que ele morava na cidade de Pindamonhangaba e se transferiu para, por exemplo, Guaratinguetá, em São Paulo. Nesse caso, ele não tinha nenhum vínculo com Guaratinguetá e aí o vereador foi lá e cedeu uma documentação para que ele se inscrevesse fraudulentamente na cidade de Guaratinguetá. Independente do vereador comprovar que ele queria votar no vereador, já é uma inscrição fraudulenta. Então, não é necessário um dolo específico. Tá bom, meu amigo? Então, esse julgado aí trouxeram 3 entendimentos aí do TSE. Seguindo adiante, a impenhorabilidade do fundo partidário. O que diz esse dispositivo aqui? Que, excepcionalmente, a regra é que não pode penhorar o fundo partidário. No entanto, excepcionalmente, pode ocorrer essa penhora, por exemplo, para recolher valores que diz respeito à má aplicação decorrente de malversação dos próprios recursos dessa natureza. Então, o partido vai lá, recebe o fundo partidário e aí ele aluga, por exemplo, uma aeronave que não tem vínculo com a agremiação partidária. Então, ele gastou lá no aluguel dessa aeronave, vamos supor, 50 mil, certo? No julgamento de prestação de contas dele, o TSE, ou o TRE, ou a zona eleitoral determina que o partido devolva esses 50 mil. Bem, em tese, não poderia penhorar o fundo partidário. No entanto, como a natureza desse recurso ele já é de fundo partidário, aí eu posso penhorar. Aí a gente vem a exceção da exceção. O que é que ele diz? Ora, tudo bem, tu usou a aeronave de forma correta, eu posso penhorar lá, né, fazer o arresto lá do fundo partidário. No entanto, se eu tiver uma conta específica para promoção e participação das mulheres, eu não posso fazer o arresto, né, enfim, fazer aí fazer a captura aí desses valores, né, da conta específica de participação das mulheres, sob pena de subverter essa verba. Então, a verba da participação das mulheres é uma verba intocável, que ela é destinada especificamente para a promoção da participação política das mulheres. Então, atentem para exceção da exceção da exceção, tá bom? Porque
via de regra, é impenhorável o fundo partidário, mas tem uma exceção para quando a malversação é especificamente dos fundos partidários, e aí a gente vem uma exceção que ela de novo volta a ser impenhorável se essa verba for para participação e promoção da participação das mulheres na política. Tá bom, meus amigos? Seguindo aqui adiante, esse julgado de sanção de inelegibilidade em AIME. É também um entendimento já bastante consolidado do TSE sobre sanção. A sanção de inelegibilidade prevista lá no artigo 22 da Lei Complementar, tá? Artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que é o dispositivo que dispõe sobre a AIS, né, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Lá está prevista uma sanção de inelegibilidades para abuso de poder econômico ou abuso de poder político, ou uso indevido dos meios de comunicação. O que o TSE disse aqui? Olha, a AIME, muito embora ela também tenha como causa de pedir o abuso de poder político, ela não comporta a sanção de inelegibilidade por ausência de previsão legal. Então a AIME, no máximo, ela dá a cassação do mandato ou do diploma ou do registro de candidatura, tá bom? Mas a sanção de inelegibilidade apenas em AIGE, não cabe sanção de inelegibilidade em AIME. Ok, meus amigos? É um entendimento também bastante consolidado do TSE. Seguindo adiante, aqui é o nosso penúltimo entendimento: fraude em cota de gênero e litisconsorte do dirigente. O que o TSE disse aqui? Que é prescindível, ou seja, não precisa a identificação a composição do dirigente partidário no polo passivo da demanda da fraude da cota de gênero. A fraude de cota de gênero a gente já viu até no informativo anterior, que é aquela em que lá na lei 9504 prevê que pelo menos 30% deve ser inscrito, deve ser observado com o mínimo de cota de gênero. No entanto, o que o partido muitas vezes faz a inscrição de candidaturas de laranja, né? Coloca principalmente mulheres ali só para constar os 30%, mas na prática a gente sabe que acaba não sendo candidato. Então isso é fraude de cota de gênero e o julgamento procedente nessas representações faz com que todos os candidatos sejam cassados, inclusive quem foi eleito. E aí o que o TSE diz? Olha, não precisa nesses casos o dirigente partidário, né, responsável lá pela fraude, compor o polo passivo. Tá bom? Então, é prescindível a identificação ou até a composição do dirigente nas representações de fraude de cota de gênero. Por fim, aqui nosso último entendimento do TSE, a doação a candidato de partido não coligado. O que o TSE diz aqui? Ó? A doação realizada por partido político com recursos públicos, né, e aí tem que ser recursos públicos, tá? Frisa isso aqui, recursos públicos. Para candidato filiado a outra agremiação com ele não coligada, constitui irregularidade grave e caracteriza o recebimento de fonte vedada. Ou seja, o partido A é coligado com o partido B, nesse caso aqui. Coligado com o partido B, por exemplo, nas eleições majoritárias, né, para prefeito, por exemplo. Como nas coligações, nos cargos proporcionais não tem coligação, então nas eleições proporcionais, o que o partido A faz? Ele vai e doa para o partido B. Então o A vai e doa para o partido B nas eleições proporcionais. Ora, mas ele é coligado só na majoritária, então ele não pode doar para o partido B. Isso é uma irregularidade grave, porque o partido só pode doar dentro da sua própria coligação, nos seus respectivos cargos, no caso aqui majoritário, até porque no proporcional não existe essa possibilidade de coligação. Tá bom, meus amigos? Então, foram esses aqui os entendimentos. Eu sei que muito advogado aqui segue a gente, né? Muito advogado ou quem atua na prática, assessores, enfim, juízes, servidores. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem um curso de direito eleitoral prático, ou seja, na prática eu demonstro, né, nesse quase uma década de analista do TRE Amazonas, onde eu passei por assessorias, secretarias. Eu coloco aqui, além do conceito teórico de direito eleitoral, tudo organizado, a gente também mostra os sistemas, né, que envolve
peticionamentos, enfim, de pesquisas eleitorais, as principais teses que envolvem o direito eleitoral. Então é um curso realmente bem prático. Ele tem e-books de súmulas do TSE e resoluções sistematizadas também, além de análise de casos práticos, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição desses cursos de Direito Eleitoral Prático, então clica aí no link e vê se te interessa, né? É um curso bem interessante. Tá bom, meus amigos? Eu queria aqui encerrar para dizer para você se inscrever no canal, compartilhar e ativar as notificações, porque esse é o único jeito de toda semana esse conteúdo chegar até você. Bom, forte abraço e até a próxima.